você que acompanha a TV Câmara Caxias, estamos iniciando também o nosso videocast da Legislativo Caxiense, passando a limpo sempre as principais informações que envolvem a comunidade caxiense. Vocês já sabem, mais ou menos, quando eu chego por aqui, a gente fala do esporte e hoje vamos falar do futebol feminino, destacando o Esporte Clube Juventude. Ao meu lado está o colega aqui da comunicação da casa, o Guilherme de Paulo. Guilherme, bem-vindo novamente. Olá, Fábio, muito obrigado pelo convite novamente. Estamos aí à disposição quando precisar. Vamos falar de futebol. Eu vou apresentar o Luciano Brandalize, técnico de futebol, meu vizinho, meu parente. Olha, ele treinava lá o Estrela da Saúde ainda quando eu era naniquinho, né? Pequeno. As raízes, né? As raízes, né? Na nossa gloriosa Nossa Senhora da Saúde, na zona norte de Caxias do Sul. Luciano, obrigado pela participação. Seja bem-vindo. Olá, Fábio. A satisfação tá aí, né? Recordar esses momentos bons aí que a gente viveu. E o começo foi lá no Estrela da Nossa Senhora da Saúde. Tenho muito orgulho disso, da nossa terra lá, do nosso bairro, da nossa comunidade. O nosso campo tem até arquibancada lá no Nossa Senhora da Saúde. Com certeza tem arquibancada, a estrutura é muito boa, né? E a Beta já sabe que lá eu fiz mais de 1.200 gols. Ela sabe disso, né? Então a gente tá... Ela também já tá dentro desse assunto aí, né? Eu vi poucos, viu, Beta? Não foram mais, né? Mas falando nisso, o esporte amador de Caxias do Sul, futebol amador, tem boas estruturas. Eu lembro o Nossa Senhora da Saúde, lá na linha 40, no Palmeiras. Exato. Da linha 40, né? Bons gramados, né? Muitas vezes até... Agora, claro que Juventude, o Caxias tem uma estrutura maior, mas muitas vezes o Caxias e Juventude utilizavam os gramados ali do Saúde, da linha 40, de outros estádios, né? Outros campos que a gente chamava de várzea, mas das comunidades que cuidavam muito bem, né? Inclusive nós treinamos no campo, na comunidade nossa de Santa Lúcia, né? Santa Lúcia. Então tem toda a estrutura, o campo tá maravilhoso, né? Toda a estrutura, o campo tem irrigação e tem hoje uma estrutura muito boa, temos a rouparia lá, salas da comissão, vestiários, né? E até mesmo estamos montando academia lá, então é um lugar maravilhoso para a gente treinar na comunidade de Santa Lúcia. Olha aí, ó. Então, também, Fábio, errado, viu? Também, Fábio, vamos apresentar a nossa capitã do time, né? A Beta, seja muito bem-vinda, Beta. Olá, gente, obrigado pelo convite. Zagueira, né? Zagueira, com 2 acessos aí pelo Juventude. Que maravilha, vamos falar sobre isso. O desenvolvimento do futebol feminino, a gente vê principalmente, tem uma exibição maior quando a seleção brasileira joga, Jogos Olímpicos, uma Copa do Mundo, essa questão do Juventude também vindo, o Brasil de Farroupilha também faz um trabalho muito legal aqui na Serra Gaúcha, né? O Juventude agora indo para a elite do futebol feminino também ganha uma visibilidade maior. Caxias do Sul também passa a ser uma referência, né? É isso, o futebol agora desde 2016, né, entrou numa nova era e os clubes da Série A, eles têm a obrigatoriedade de jogar, né? Um brasileiro e o estadual. Então ele está tendo uma importância muito grande, está crescendo muito, né? E agora está bem definido com 3 divisões, né? A Série A3, a Série A2 e a Série A1. E os investimentos estão chegando, agora tem a Copa do Mundo em 2027 no Brasil, e teve uma reunião também muito boa, com uma perspectiva muito boa de futuro para o feminino. Até 2020 o Campeonato Brasileiro Série A terá 20 equipes, né? Então cai 2 e sobe 4 esse ano e o ano que vem, e bem estruturado, tem a volta da Copa do Brasil também, né? Com 64 times, as 3 divisões jogando a Copa do Brasil, e um investimento muito grande, né? E a gente acredita aí que mais uns 2, 3 anos o próprio futebol feminino já está se pagando, né? Já está entrando no orçamento mesmo do clube do futebol feminino, não precisando mais do masculino desse orçamento. Começa a desenvolver daí também categorias de base, começa aquele círculo mesmo do futebol masculino, né? Estávamos conversando aqui antes, Fábio, e o Juventude já está classificado para a Copa do Brasil, né? Já entra na terceira fase, isso, né, Luciano? A gente entra na terceira fase, a primeira fase é entre os times da terceira divisão, aí quem passa já joga com os times da segunda, e na terceira fase, daí é os 16 que ficam, já começa a enfrentar com os times da Série A1. Beta, tu não é aqui de Caxias do Sul, é da cidade de Gravataí, né? Isso. Como é que chegou o Juventude, também um pouquinho da tua carreira como atleta profissional? Eu cheguei através do convite do Luciano, né? Jogava onde anteriormente? Anteriormente, antes de vir para cá, eu joguei no Grêmio.
Daí eu fiquei gestante, tive o Theozinho e já tinha quase encerrado, dado por encerrada a carreira, até que eu tive o convite da Karina Balestra, que hoje é coordenadora lá do futebol feminino do Grêmio, de ir fazer uma apresentação para as meninas que estavam no projeto do CIAPERGS, de elas conhecer, ter a vivência, de ter a experiência do lado de uma atleta que já foi profissional, que no caso já tinha dado por encerrado, né? E daí nós fizemos um amistoso preparatório para ajudar o Sub-20 do Juventude, que ia jogar o Brasileiro. E a gente fez um amistoso, foi muito bom. Fiz um gol, dei uma assistência. Daí revivi, né? O Luciano e a Renata, né? Que a gente sempre se enfrentava, mas era mais no futsal, nos estaduais, né? Eles jogavam aqui por... Luciano treinava o Santa Catarina, a Renata era goleira. Jogamos contra muitas vezes. Tomei muito ferro, mas dei também. E o saldo foi positivo? Foi pros dois lados, foi bom. Então, a gente pôde se rever novamente, né, dentro do esporte, né, fazia muito tempo que eu não via eles. E daí surgiu o convite, porque eles estavam preparando também para colocar a equipe no Campeonato Gaúcho. Daí, então, com a minha experiência, para dar mais uma encorpada, de mais algumas meninas também que vieram, né, para agregar experientes, para ajudar o time Sub-20. E então, desde 2022, eu me encontro no Juventude. Com 2 acessos aí. 2 acessos e 3 campeões do interior. Luciano, deixa a gente entrar aqui um pouquinho na parte de... Os clubes não têm tanto investimento ainda, né? Já melhorou muito do início. E como que é para você tirar o máximo das atletas... com investimento um pouco menor dos clubes, né? Que eles têm hoje em dia. Desde o início comparado ao masculino, né? Desde o início da entrada do departamento do Juventude, todo ano a gente vem crescendo. E todo ano com esses acessos seguidos, a gente tem que ter um investimento um pouquinho maior. Mas desde o início, nossos orçamentos sempre foram os menores, né? O ano passado, o nosso orçamento não era o menor, mas ficava entre os menores da Série A2. E esse ano, com certeza, é o menor da Série A1 e perdendo até para times da Série A2. Então, nós temos que baixar o nosso índice de erro, né? Nós temos que ser muito assertivo, né? Então, a gente tem um departamento de análise de desempenho que a gente estuda muito as atletas para buscar, tanto esse ano nós trouxemos 19 novas atletas, né? E aí tem atletas que nós estamos há 3 anos observando elas, né? Tem o exemplo da Camila Loirão, que era sub-20 do Inter, e quando ela saiu do Inter, nós queríamos trazer, não conseguimos, ela foi para o Corinthians. Quando ela saiu do Corinthians, nós tentamos, não conseguimos, ela foi para o Bahia, foi campeão da Série A2, e hoje nós trouxemos ela. Então, o orçamento então nós temos que ser muito assertivo, nós temos que fazer um estudo muito grande, nós temos um banco de dados bem grande, nós temos mais de 400 atletas nesse banco de dados. Claro que as atletas que a gente pontua como atleta a gente perdeu para vários times da Série A, sabe? Mas já na segunda opção, atletas querendo vir jogar no Juventude. Isso quer dizer que o trabalho está bem feito, que elas estão vendo muito bem o Juventude, né? Por esses acessos e até pelo modo que a gente joga. Então isso aí é muito, muito prazeroso para nós, né? De meninas que aceitaram e vim jogar no Juventude e tinham 3 ou 4 propostas, né? Então a gente tem que ser muito assertivo, tem que estudar muito atleta, tem que ver jogos, né? O Rodrigo, que é o nosso analista, vê jogo todo dia. Então não é numa primeira análise que tu traz, às vezes tem aquela mais... num jogo eu fiz um gol, se eu fizer um gol, eles vão me trazer, não. A gente faz uma análise e vê no mínimo 10, 12, 15 jogos aí de cada atleta. Tem algumas imagens que estão aparecendo já para quem está nos assistindo, né? De jogos, de momento de comemoração também, né? Das vitórias que acabam ocorrendo, de momentos de vocês aí durante os campeonatos. Você vem acompanhando, né, Beto, essa evolução do Juventude, né? Chegou em 2022 subindo com os acessos, seja também os títulos do interior aqui no Campeonato Gaúcho. Essa evolução do clube deve ser também assim uma satisfação para um atleta para participar de toda essa evolução do clube, né? Foi bem gradativa e foi bem gratificante também, né? Porque desde o início do projeto eu fazia parte aí junto com o Luciano e com a comissão que está hoje. E eu fico satisfeita, né? Que já tô quase no fim da carreira e poder estar num projeto que deu certo, que é concreto, né? Hoje no futebol feminino é difícil, né? Porque a maioria tem clubes grandes hoje que não consegue se manter estruturado com o futebol feminino.
Que nem a gente tem o exemplo mesmo do Atlético que rebaixou e acabou com a equipe feminina, então hoje a gente anda assim praticamente com as próprias pernas, né? E isso também é fruto do nosso trabalho. É super importante. O desenvolvimento, né, do futebol feminino, eu até falei antes das categorias de base. Já se pensa nisso também? Como é que tá essa questão, Luciano? Já temos, né, no clube, a gente tem na escola meninas até 16 anos treinando, né, e o time sub-17 ano passado era treinado pela comissão do profissional, né, e a gente treinava, mas a sub-17 jogamos o Campeonato Gaúcho, ficamos em terceiro colocado, ficamos atrás do Grêmio e do Inter, e esse ano a sub-17 ela vai ser incorporada na escola, né, para ter uma comissão técnica só das meninas, e vamos jogar o Campeonato Gaúcho sub-15, sub-17, e temos meninas até o sub-13, também uma equipe sub-13 que a gente vai jogar em torneios e campeonatos para elas terem essa bagagem, e a ideia é daqui 1 ano ou 2 ter novamente o sub-20, né, para a gente já ter atletas dentro do clube que atuam já no clube profissional. Ter essa transição. Hoje o clube já disputa as categorias de campeonatos com categoria de base, isso? Sim, jogamos o Gaúcho Sub-17 esse ano, o ano passado, e a ideia esse ano é jogar o Gaúchão Sub-15 e Sub-17 também. Tinha até uma reunião hoje no clube para definir bem isso aí, deixar bem traçado, porque nós já temos um grupo Sub-17 e meninas que estão subindo da Sub-15 para o Sub-17. Então isso aí é um caminho o caminho já está sendo asfaltado para isso, né? Para a gente chegar lá em 2026 ou 27 com o time sub-20 também. Beto, eu estava vendo aqui no histórico, você tem 45 partidas, né, pelo Juventude, 5 gols marcados, né? Por ser zagueira, né? Tá bom o aproveitamento, né? Tá bom, mas estamos trabalhando para melhorar. E você falou antes, né, que teve um hiato aí na carreira depois do nascimento do filho, né? Até pensou que iria parar. Como é essa questão de conciliar, né, a mãe com o futebol, com o esporte de alto rendimento? É difícil, né? Porque é diferente dos homens que são pais, né? Eles não gestam. A gente gesta, precisa do nosso corpo, né? Tem todo, né? Modifica muito em questão de hormônios, peso, tudo. É tudo mais difícil, porque a gente corre atrás do prejuízo depois, né? Então, mas também é gratificante, né? Hoje eu tenho o Telzinho, que tá com 4 anos. Mas foi a melhor experiência da minha vida, com certeza. Mas hoje ele fica com o meu marido, né, fica em Gravataí, lá na cidade onde eu moro, e nas folgas eu consigo ir ver ele, eu tenho esse tempo aí para ele também, nos pós-jogos, que a gente consegue, nos intervalos, sempre que dá uma brecha eu tô indo ver ele, né, que é difícil ficar longe, né, mas a gente dá um jeito sempre. E tomara que seja jogador também, né? A mãe, né? Vem para as categorias de base do Verdão. Isso aí. Qual o momento mais marcante da tua carreira, Beta, que tu consegue contar para nós? Tem vários, né? Começa pelos acessos aí, né? Também tive acesso no Grêmio, da 2ª para a 1ª divisão, 2 acessos aqui, já são 3 acessos na conta já. Olha aí, ó. E aí, de projeto que se iniciaram lá, e eu fazia parte desde o início do projeto, e poder ver o quanto foi evoluindo o futebol dentro também aqui do Juventude, é muito gratificante. A gente vê, eu falava antes da seleção brasileira, da evolução, a CBF também acolhendo melhor os campeonatos, dando esse respaldo. A gente já vê um campeonato mais organizado, com uma visibilidade da grande mídia também. Isso acaba ajudando, Luciano? Não tenha dúvida. E hoje a comissão da CBF, da seleção brasileira, é uma comissão que ela está lá por meritocracia, né? Não é por política. É o ex-técnico do Corinthians, né? É o ex-técnico do Corinthians, ele está desde 2011, né? Ele começou lá no Centro Olímpico, do Centro Olímpico ficou 4 ou 5 anos, um projeto muito parecido com o nosso aqui do Juventude, e dali ele foi para o Corinthians, ficou mais 6 ou 7 anos do Corinthians, ganhando títulos e fazendo um bom trabalho. Então a gente fica muito feliz que tem uma comissão na seleção brasileira que está lá por méritos, né? Pelo trabalho, não por política. E eles estão fazendo um excelente trabalho, tanto que nós tivemos a Cláudia, né, a goleira convocada para a seleção, uma atleta que estava jogando a Série A2, a 2ª divisão.
E isso mostra que eles trabalham muito, eles trabalham muito observando atletas, jogos, né? Nós tivemos a visita no início do ano passado do preparador de goleiros, que ele já estava observando ela há um ano, né? Então, e a gente mostrou para ele nosso banco de dados das atletas, que muitas atletas que nós mostramos para ele dizia, vocês estão no caminho certo. Então, é o que eu digo assim, ó, é o trabalho, é a meritocracia, e a gente está vendo isso acontecer com o trabalho da CBF, né? Fazendo isso, não virando a mesa, tem que ter 20 times, então vai cair 4, vai descer 2, tem que ser no campo, né? Como nós conquistamos acesso no campo, então a gente já vê uma seriedade nisso, né? A Copa do Mundo se aproximando, o objetivo do Juventude é chegar em 2027 na Copa do Mundo na Série A, então para ter esse reconhecimento e ter esses valores, né, que vão crescer muito, e o próprio futebol feminino andar com as próprias pernas, né? Não precisar do masculino, né? Verba do masculino. E a gente acredita muito nisso, com essa formação da Copa do Brasil, prestigiando todas as equipes, né? Beneficiando todas as equipes da Série A1, A2 e A3. E tem muitas equipes que não estão nessas 3 divisões, mas elas buscam a vaga dentro do estadual para a vaga da Série A3, como é o Brasil de Farroupilha, que buscou a vaga da Série A3 esse ano, sendo o melhor time depois de Grêmio, Inter e Juventude. Então, na Série A. Então, assim, ó, isso aí é ali que saem as destaques, é ali que a gente busca também jogadoras. Então, a gente vê o crescimento com muitos bons olhos, né, cara, que a CBF, eu acho que está indo no caminho certo para o feminino crescer. A Copa do Mundo, Beta, aqui no Brasil também vai ser fundamental, né, para essa visibilidade, um reconhecimento também do trabalho do futebol feminino no nosso país. A gente estava merecendo já faz tempo, né, como um dos pioneiros, né, dentro do futebol, que é o Brasil. Então, acho que vem a calhar, né, também serve de motivação para todas as atletas que estão iniciando, de vivenciar também uma Copa do Mundo dentro aqui do nosso país, ou até mesmo do nosso estado. E, tipo, é algo que talvez jamais eu pensasse em viver. Hoje eu já estou com 36 anos e é a primeira Copa que eu vou vivenciar dentro do Brasil. Então, mais próxima, assim, da gente, né? E é muito legal e acho que isso motiva a gente que é atleta cada vez mais a querer mais buscar. Tem possibilidade de vir jogos para o Rio Grande do Sul? Sim, com certeza. Beira-Rio ou Arena vai ser um dos estádios da Copa. Vai ser no Beira-Rio, né? No Beira-Rio, acho que sim. Eu até sei que o secretário de Turismo, o Felipe Gremmelmaier, já tinha antes como vereador e agora como secretário, buscando, né, para Caxias do Sul ser também um centro de treinamento, né, oferecendo essa possibilidade. E com toda a estrutura que está sendo feita no CT do Juventude, ela tem toda a estrutura para receber uma seleção em treinamento e todas as melhorias que estão sendo feitas, né? Então o CT está muito bonito e com certeza aí vai ser um das um filé mignon aí para as equipes, né? Não tenha dúvida nenhuma. E beliscamos a medalha de ouro, né? Futebol feminino na última Olimpíadas, né? Ficamos com a prata, perdemos para os Estados Unidos. Exatamente. A Pia, que foi técnica, né, controversa por alguns momentos, de relacionamento com algumas atletas depois que ela saiu, mas trouxe um olhar estrangeiro, um olhar diferente. Foi proveitosa? Não foi mais uma questão política a vinda dela? Cara, foi mais uma questão política. Eu não aprovava esse tipo de comissão técnica. Porque você ficou sabendo muitas coisas depois, né? Do que acontecia, até do relacionamento, né? Eu acredito que dentro do Brasil nós temos excelentes profissionais. Tem excelentes profissionais aí, tem o Piscinato, que hoje é treinador do Corinthians, tem o Julerias do Cruzeiro. O Piscinato passou aqui pelo Internacional, né? Tem o próprio Arthur Elias, cara, tem a Lindsay, que foi campeã da Série A2 com o Bahia, que tá no Japão. Tem excelentes profissionais. Então, e que conhecem a realidade do futebol brasileiro. Eu acho que aquele momento ali, eu acho que era o momento de o Arthur Elias ter assumido, né? Mas ela também deixou um legado, deixou alguma coisa aí para a seleção, botou mesmo os olhares para fora dentro da seleção, mas eu acredito que a melhor forma é valorizar os treinadores daqui. O Arthur fez por méritos para estar lá e é um excelente treinador, estão fazendo um excelente trabalho e eu acho que isso aí é o caminho mais certo a ser seguido. Até ele foi criticado no início da Copa do Mundo, que perdeu algumas partidas iniciais. Depois parece que o grupo se uniu e conseguiu entrar nos trilhos, né? Na verdade, ele fez uma renovação, né? E era preciso fazer uma renovação naquele momento. Tinha que fazer a transição da Marta, né?
que a Marta merecia ela jogar a Copa do Mundo e uma Olimpíadas para terminar em alta, né? Tinha a Cristiane também, uma atleta que tem que fazer essa transição, que está no Flamengo hoje, já está com quase 40 anos, e essa renovação, ela sempre, os resultados ficam um pouquinho de lado, mas ali na frente o trabalho comprova o mérito dele, né? Então é difícil essa transição dele, mas eu acho que ele conseguiu fazer essa transição e eu acho que agora nas próximas, na Copa do Mundo aqui no Brasil, nós vamos fazer aí uma excelente campanha. Perfeito. E Luciano, vamos entrar um pouquinho na parte da tua carreira, tá há bastante tempo no Juventude aí. Perguntei para a Beta, agora eu queria perguntar para você, qual que é o momento mais marcante para você, assim, dentro do clube que tirou da Série A3 e tá deixando na Série A1? Cara, o grande momento aqui no Juventude foi, né, os 2 acessos, eu acho que foi maravilhoso, mas a gente pensa que em 2022 a gente estava com um time que era semi-profissional, nós tínhamos time sub-20 e nós fomos buscar 5 ou 6 atletas, inclusive a Beta, para dar experiência para esse time, e no primeiro ano nós já fomos campeão do interior. Então aquele momento lá era um momento muito difícil, né? Nós jogamos uma Série A3 em 2 jogos que a gente foi muito maltratado, né? O pessoal assim dizia, mas esse não pode ser o Juventude, que time é esse aí? E a gente estava iniciando e sabia o que a gente estava plantando. E no mesmo ano a gente já foi campeão, né, fomos campeões do interior. Aí no segundo ano, a gente, com toda essa experiência que nós tivemos, a gente não pensava em subir, a gente pensava em fazer uma boa campanha e a gente subiu já no primeiro ano. Então os acessos, eles são muito prazerosos, né? Mas assim, eu dei o exemplo, às vezes dentro do clube a gente não vê, o dia a dia a gente não vê o quanto a gente cresceu. Mas eu vi quanto a gente cresceu com a Teté, que ela veio do Inter em julho de 2022 e ficou até o final de 2022. E conseguimos trazer, ela ficou 2 anos no Botafogo do Rio e nós trouxemos ela de volta agora no profissional. E eu pedi para ela, Teté, como é que foi o crescimento aqui? O que tu tá olhando? A Teté estava vislumbrada, né? Ela chegou e disse, nossa, agora é tudo ao contrário. Nossa, ela ficou... E aí o pessoal que vem de fora é que nem quando tu tem um filho pequeno, né? O pessoal fica 2 anos sem ver, quando vê ele tá grande. E é isso que aconteceu, né, cara? Então, isso dá muito orgulho de a gente ver de onde saiu e aonde está o Juventude. Eu acho que isso aí que é o maior prazer que eu tenho e é o nosso maior orgulho que a gente tem, né? Marca. Beto, a gente falava da Marta como uma referência do futebol feminino. Você tem mais algumas atletas assim que tu busca como referência, que quando tu começou a jogar ou no decorrer aí da tua carreira? Quando eu comecei, eu não era zagueira. Então eu gostava muito, sempre gostei muito da Cristiane, né? Centroavante nata, Formiga. A Formiga Acho foi uma que lenda, né? longeva, né? A Beta gostava muito de me incomodar, né? Acho que Formiga, pra mim, mim, é daquela geração, vai ficando um pouco mais experiente e vai baixando, né? A posição. Tamo aí, paremos aí, mais que isso não baixa. Pro gol não vai. Não, pro gol não vai. Mas já tive a experiência de quase ter ido pro gol também, em 2015, quando eu joguei no São Paulo, né? Daí nós não conseguimos entrar todas as atletas no bid, acabou sendo 7 atletas e não tinha nenhuma goleira, porque uma goleira tava com dengue e a outra não tinha entrado no bid. Daí, pela altura, a Beta no gol. Já de cara. Mas graças a Deus não aconteceu. Deus sabe o que faz. Então, tipo, a gente tem a Formiga, tem várias, né? A Formiga, pra mim, é a pioneira, né? Sou muito fã dela. Gosto da Marta também, mas acho que dentro, assim, do futebol em si, hoje, tu olha muito pra quem faz o gol, né? Pra quem finaliza a jogada, a Marta não tem nem o que comparar, né? 6 bolas de ouro e a Formiga não ganhou nenhuma, eu acho, e talvez merecesse, né? Por tudo que ela fez. Ela, muito tempo, acho que carregou a seleção também nas costas ali, marcando, brigando. Acho que pra mim, ela é a minha estrela, assim, hoje. A Marta, pra gente ter uma ideia, o prêmio da FIFA leva o nome dela, né? Então a gente nem precisa falar mais nada. É incontestável, né? Não precisa falar mais nada, né? O que representou realmente a Marta. Vocês enxergam alguma atleta se destacando, não no nível da Marta, porque a gente não pode comparar a Marta, né? Mas alguma que vem com a mesma característica, o mesmo potencial, de repente? Tem muitos atletas aí que são referência, né? Tem a Johnson do Corinthians, que eu vejo ela com muito potencial, mas ela é uma característica diferente, ela é uma centroavante, né? E a gente tem a Gabi Portillo, eu sei que está se destacando muito, né? É uma atleta que tem muito potencial, né?
E a própria Priscila, né, do Inter, cara, que agora foi pro México, também é uma guria que tem muita potência, ela cresceu muito nesses últimos 2 anos. A gente enfrentou ela em 2022, 2023, e a gente via cada ano, assim, ela muito nova, com 19 anos aí na seleção brasileira, agora foi medalha de prata nas Olimpíadas. Então, eu acho que a Gabi Portillo, a Priscila são jogadoras que vão crescer muito aí no cenário, não só brasileiro, no cenário mundial, né? Acredito que elas cheguem muito bem aí na Copa do Mundo 2027. Pro Juventude, a gente sabe que tem o Grêmio e o Inter, que são fortes, né? São reconhecidos já. Isso é importante também pro Juventude, que acaba tendo um crescimento também junto aí com essa, vamos dizer assim, a fortidão da dupla Grenal. Nós somos, se for olhar hoje, a gente é a terceira potência do estado, né? Somos 3 grandes que estamos na elite do Campeonato Brasileiro. Então, com certeza, a gente tá bem próximo ali nos garrão deles. Porque foi por detalhes, né? Aí no gauchão de não passar pra final, né? Cara, e nós perdemos de 2-1 em Porto Alegre, ganhamos de 1-0 aqui e fomos eliminados nos pênaltis, né? Contra o Inter. E o Inter tem uma folha, assim, 5 vezes maior que a nossa, né? Então, assim, o Inter e o Grêmio, eles se organizaram muito rápido. De 2016 pra cá, isso tu vai ver, de 2016 são 8 anos na nossa frente, né? Então, o que o Grêmio e o Inter... O grande mérito deles, eles têm uma categoria de base muito forte, cara. Tanto que o Sub-17, o Inter é campeão ou o Grêmio? É o Inter campeão e o Grêmio vice, né? No Sub-17. E no Sub-20, Grêmio e Inter chegam sempre entre os 4. Então eles têm uma categoria de base muito forte. E a gente tá engatinhando nisso, mas a gente tá se organizando em cima disso, né? E eu acho que cada ano a gente vai conseguir encostar um pouquinho mais. Porque no futebol feminino ainda nós estávamos comentando aqui que o salário, esse salário é diferente do salário, claro, é primordial para atleta aí, né? Perdemos 5 ou 6 atletas para a dupla Grenal que nós queríamos, mas assim, ganhando o dobro que elas ganhariam aqui, né? Mas essa diferença a gente consegue tirar com trabalho, com dedicação, tanto que o Grêmio foi campeão gaúcho, nós empatamos com o Grêmio, não perdemos para o Grêmio. Na segunda fase empatamos 0-0 e acabamos perdendo só para o Internacional. A nossa única derrota no gauchão foi para o Internacional por 2-1 fora de casa. Então, assim, eu acho que o trabalho, a dedicação e o querer vencer das atletas é o que conta muito, né? E a gente, nesse perfil, a gente está buscando atletas novas que querem vencer ou que querem se fixar numa Série A, né? Então, acho que nesse caminho a gente vai conseguir cada vez mais chegar perto da dupla Grenal. Isso é importante. E a gente vê aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem os 3 maiores clubes, que estão na Série A no masculino. Depois o futebol feminino vem se desenvolvendo por uma igualdade, assim podemos dizer, no Brasil, região sul, sudeste, norte, nordeste, ou tem essa diferença que a gente percebe, né, de oscilações, principalmente o norte e o nordeste, a gente vê que tem bastante oscilação. Aqui a região sul a gente perdeu um pouquinho, né? Perdeu um pouquinho nesses últimos 2 campeonatos. O Atlético Paranaense, ele rebaixou e está na 2ª divisão, né? E agora, com a descida do masculino, eles encerraram o trabalho no feminino. Eles desceram no masculino e no feminino? E no feminino. E o Avaí também caiu para a 2ª divisão. Então, aqui na região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os 3 equipes só são nós, Grêmio e Inter, né? Que está na 1ª divisão. E não tem Santa Catarina e Paraná não tem representantes. Só na Série A3. Só na Série A3. Porque tinha o time de Santa Catarina, o Avaí é famosíssimo, né? E o Avaí na Série A2 e as 3 equipes de cada estado na Série A3. Na Bahia, o Bahia time muito forte, fez um time muito forte, ano passado foi campeão da Série A2. Aí tem o Sport, que também conseguiu subir junto com nós. O Sport já deu uma reagida, mas aí caiu o Santos de São Paulo, caiu o Botafogo do Rio, caiu o Atlético Mineiro. Então equipes grandes caíram, né? E agora tem o Mato Grosso também, tem 2 equipes na Série A2, tem o Misto e o Ação, e eles têm um investimento muito forte lá no feminino. Tem o time do 3B de Manaus, que a gente jogou lá e perdeu a semifinal também, que é muito forte, está na Série A1. Então ele está bem distribuído, quase todas as regiões têm os seus representantes, né? O ano passado, o pessoal lá do Nordeste era um pouquinho mais fraco, sabe? Mas caíram da Série A2 para a Série A3, caíram 3 lá de cima. Mas quem ficou são times fortes, né? O Bahia, o Sport, o Fortaleza tá na Série A2, que não conseguiu subir, né? Nós subimos, eles ficaram. É um time muito forte. Então, se tá bem representado e tem boas aqui, tanto que do Fortaleza a gente trouxe uma atleta, do Bahia uma atleta. Então, estão muito bem representados aí.
Juventude se dá bem com Fortaleza, né? É. Temos bons, tanto no masculino como no feminino, Não, né? o pessoal não gosta muito de nós lá. E uma curiosidade... Beta, não gosta muito de nós. Não sou muito fã, não. Uma curiosidade, Fábio, o jogo aqui tem as imagens na TV passando. O jogo começou num dia e terminou no outro, Por causa da neblina, né? Por conta da neblina. É. Neblina dá até no verão, em Caxias, né? Daí exatamente. imagina, Ontem teve até neblina. ontem, né? No JT, teve neblina realmente no Juventude contra o Guarani, de Bagé. Luciano, Beto, principalmente, tu trabalhou com o masculino e com o feminino, né? Isso. Quais são as principais diferenças também, como o profissional conseguiu se moldar para essas diferenças? Eu comecei em 2000 no Caxias, né? E trabalhei até 2005 lá com o masculino. E 2004, junto, né? Eu trabalhava com o futsal feminino da Escola Santa Catarina. E eu sempre trabalhei junto, trabalhei até 2014 com o feminino e com o masculino. Trabalhei ou no Juventude, no Caxias, no Brasil Farroupilha, em outros, e com o feminino. E em 2014 eu tinha dito, não vou mais trabalhar com o feminino, acho que deu, cara, isso aqui a gente não consegue chegar, a gente foi campeão gaúcho de futsal, a gente ganhava tudo aqui, mas não, aqui na região ganhava tudo, fomos campeão do GIRG, do JABS, mas a gente não conseguia dar um passo à frente, por causa do dinheiro, né, por causa do orçamento. E eu disse, acho que eu já fiz a minha parte no feminino, né. E aí foi naquela época que começou a crescer o feminino de futebol de campo, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul era Grêmio e Inter que eles eram obrigatórios a fazer, e no interior não se tinha esse incentivo. E o Brasil de Farroupilha pegou esse gancho lá em 2016 e começou a competir. E eu nunca me interessei mais, e a Renata ali, ela me convidou em 2022 e eu disse, cara, o momento de crescimento, eu acho que não podemos voltar, né? Mas as características, tem muitas características diferentes, né? A própria parte fisiológica da mulher, né? A mulher, eu sempre digo que a mulher, assim, é um ser humano que sofre muito, né? Sofre muito, e ainda mais para jogar futebol, tem o ciclo menstrual, tem muita coisa que envolve ela, tem a própria gordura abdominal, a mulher, ela foi feita para gerir um filho, né? E aí ela tem a parte do quadril mais largo, cara. Então, se ela é mais suscetível à lesão. Então, a mulher que joga futebol é uma heroína. Eu sempre digo que são pessoas que têm uma garra muito grande, uma vontade muito grande para tu jogar futebol. E aí elas são meninas que no momento que elas estão naquele ciclo menstrual, elas ficam fragilizadas. Umas não sentem, outras sentem mais, outras sentem menos. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade da cobrança. A gente tem que saber o momento que ela está. É uma coisa muito íntima e é uma coisa que tem que ser de confiança. Ela tem que confiar no profissional. E eu acho que isso é primordial. Tu confiar em quem está te comandando, sabendo que é um cara íntegro e que está aí para te ajudar. Então, eu acho que isso aí é um segredo muito grande aí de tu saber, de atleta saber assim, esse profissional está aqui para ajudar, para me ajudar a crescer. E isso é muito importante, ter uma comissão técnica unida que passa sempre o mesmo recado, que deixem elas tranquilas na hora de trabalhar, que fora de campo elas sabem que podem contar com eles, com a comissão, se acontecer alguma coisa. E a característica do jogo, o jogo está crescendo muito em velocidade. E ela está crescendo muito. A gente, há 5, 6 anos atrás, tinha amigos meus que diziam assim, eu não gosto de ver jogar feminino, é muito lento. Hoje em dia, os próprios arbitragens chegam para nós, porque eu conheço quase todos os árbitros assim, Anda, tá muito rápido esse jogo. Esse é rápido, vai ser cada vez mais rápido, tu tem que estar preparado. Então, se a parte física está crescendo, elas estão aceitando esse tipo de trabalho. E hoje os meus colegas, os amigos, cara, eu gosto muito do feminino, porque o feminino as meninas se entregam muito, e elas se entregam muito. E aí o profissional tem que ter muita capacidade, porque a mulher cobra muito, né? E ela quer trabalhar muito, então tu tem que estar preparado para dar esse suporte todo para elas, né? É por aí, Beta? É bem por essa linha aí. Esse trabalho, essa confiança, um trabalho multidisciplinar, podemos dizer, isso é fundamental, né? Sim, é fundamental, porque às vezes quando a gente entra num período, né, menstrual, é difícil, né? E às vezes o professor tá cobrando, né, mas o nosso corpo não tá respondendo da maneira correta que tem que responder por conta desse desequilíbrio hormonal, né? Então, a gente também precisa tomar cuidado em relação às lesões, tudo. A gente está muito suscetível dentro do período menstrual a ter lesões graves, né? Normalmente, a maioria das lesões hoje, pelos estudos, é de LCA. Então, são lesões graves que te fazem perder uma temporada inteira.
Então a gente tem que estar sempre se cuidando também, a gente sabe, né, os atalhos, os limites do nosso corpo, mas a gente sempre é cobrada da mesma maneira e a gente entende isso também. Hoje tu tá com 36 anos. 36 anos. Já é uma idade um pouco mais avançada, tem trabalhos também mais específicos por idade. Trabalho junto. Mas o físico vai junto também. Vai junto. Não tem Não arrego. tem perdão. Não tem arrego. Pretende mais quantos anos, Bertan? De repente mais um ano só. E aposentar, quem sabe. Tu já tinha parado, tu tá no quarto ano. Tu tinha parado, tu tá no quarto ano. Tá igual o neném, né? Cada ano vai passando. Vamos ver como é que vai ser Hoje a o gente final da vê os temporada, né? Porque uma vez, antigamente, lá na década de 80, 90, os atletas com 32, 34 já eram velhos, né? É isso. Hoje a gente vê com 40 anos, com uma performance adequada para um bom rendimento. E Esse é o muito crescimento, cedo, né? E começa muito É o cedo. crescimento e a ciência, né, do esporte, isso aí vem muito a colaborar com isso, né? E o feminino também tem o problema, a Beta teve neném, né, cara, e a gravidez, isso aí também judia muito, a Beta, se ela tivesse tido, quando ela teve a criança, se ela tivesse um acompanhamento do clube maior, a Beta estaria jogando num time grande até hoje. Então, naquela época não se tinha isso, entende? Não se tinha essa capacidade de ver isso, né? Hoje em dia já tem. A Beta, o Telzinho tem 4? 4. A Beta, hoje eu digo que a Beta está no melhor momento físico dela. Depois de 3 anos trabalhando com nós, hoje ela tá ela entendeu isso. Entende? Por isso que ela está dentro do nosso grupo, um grupo de Série A1. E vem performando muito bem. Então a gente, dentro de um grupo que nós temos 7 zagueiras hoje, e a Beta está competindo junto com a 7 da mesma forma. Então eu acho que esse acompanhamento da atleta pós-gravidez também, os clubes vão começar a ver com outros olhos. Vão entender isso também, cara, porque é um ser humano, ela vai ter que parar um ano para gerir o filho, e eu acho que em 6, 7, 8 meses acompanhando, ela tem condição de voltar. Isso aí vai ser uma coisa natural daqui para frente, né? 1 ano e meio, mais ou menos, para a volta do... E a Beta, quando a gente viu e buscou ela, a gente sabia do potencial que ela tinha, entende? Então, foi difícil, né, Beta, até para fazer a transição. Foi dolorido. Foi dolorido, mas ela chegou no momento que eu acredito que ela tem condições de jogar mais alguns anos aí. De repente, eu não sei se nível de Série A1, mas eu tenho certeza de ajudar o clube que ela for aí, sem problema nenhum. Começou agora em janeiro, né? A movimentação pré-temporada. Quais são os primeiros desafios aí para o primeiro semestre? Como é que vocês estão trabalhando? A gente começou a pré-temporada agora dia 20, né, cara? E a gente já está com o 10º dia de treino, né? E agora nós temos já um amistoso dia 8 contra o Inter em Porto Alegre. A gente foi convidado para jogar um torneio em fevereiro em Porto Alegre contra um time já tá definido, que é o América de Cali. E aí tem mais um time que eles estão vendo, um time estrangeiro, e aí a gente jogaria 2 jogos com esses 2 times estrangeiros, né? Mais 2 amistosos. E está previsto para o final de semana, dia 16 de março, da estreia na Série A1. Não teve ainda a reunião, mas a gente sabe que são 16 clubes, todos contra todos, uma fase só. São 15 jogos, classificando os 8 primeiros e caindo os 2 últimos, né? Depois dos 8 mata-mata? De 8 mata-mata até o campeão, né? E aí já em maio vem a Copa do Brasil, e a Copa do Brasil é a primeira fase, daí entra a Série A2 e A13, e depois a gente entra na terceira fase, e a partir de agosto o Campeonato Gaúcho. O Gauchão fica para o segundo semestre, né? Então eu acho que é um ano de calendário cheio. Sim. E quando a gente fala nisso, a gente joga em torno de... como nós chegamos sempre na semifinal, a gente joga em torno de 25 jogos ano, né? Então agora a gente está aumentando esse número, né, cara? Jogando a Série A1, jogando a Copa do Brasil e mais o Gauchão, a gente vai aumentar esse número de jogos e as gurias começam a ter uma minutagem e essa experiência que traz o crescimento. E a Copa do Brasil vai para sorteio? Pode pegar qualquer time? Ou vai ter o ranking como no futebol masculino? Ranking. A primeira fase joga os 32 times da Série A3, né? E aí sai 16 que jogam com os outros 16 da Série A2 e aí depois vai jogar com os outros 16 da Série A1. Então, mas sempre com sorteio, né? Sempre com sorteio. E de mandos, eu acho que é muito legal a Copa do Brasil. Recursos bons? Igual... Acreditamos que sim. Isso ajuda, né? Que sim, que a gente está muito... Aumenta a premiação, né? Nós estamos muito nessa expectativa, tanto das premiações da Copa do Brasil e dos valores que vão ser destinados na Série A1 aí,
eu acho que é isso aí que vai fazer o futebol feminino crescer. É andar com as suas próprias pernas e ter o seu próprio orçamento, né? O clube que já é campeão da Copa do Brasil masculino, de repente, Beta, fica... O próprio masculino acaba aí tendo muitos recursos que consegue com a Copa do Brasil, passando de fases, né? Não tenha dúvida nenhuma. Mas também deixar o apelo aqui pra Beta, né? De repente trazer no próximo programa a taça da Copa do Brasil aí, né? Querer a gente quer, a gente agora só tem que ir em busca, né, do resultado. O desafio é permanecer na elite. O primeiro objetivo é permanecer na elite, né? E buscar o quanto antes o número de pontos para permanecer na elite, né? E o quanto antes tu buscar esse número de pontos aí, a gente já tem o segundo objetivo, que é classificar entre os 8. Então nós vamos nessas primeiras rodadas aí em busca desses pontos aí para permanecer o quanto antes. Quantos pontos são para permanência? Tem uma média? Acreditamos que 10, 11 pontos aí a gente já consiga a permanência. E é isso aí, o quanto antes nós conseguirmos esses 10, 12 pontos aí, nós vamos em busca da classificação à segunda fase. A segunda fase. Gente, passou rápido, viu? Já encerramos a nossa minutagem aqui do nosso podcast, videocast da Câmara de Vereadores. Beta, obrigado pela tua participação. Sucesso nesse ano de 2025, que possa ir junto com o Juventude alcançar todos os objetivos. Obrigada, eu que agradeço o convite. Professor Luciano, também gostaria de agradecer. Bom revê-lo aqui, né? A gente é quase vizinhos, mora perto, tudo, as famílias convivem, mas muitas vezes a gente acaba não se encontrando, né, pelos afazeres aí, mas a gente fica também super feliz quando a gente vê os profissionais de Caxias do Sul, né, crescendo, evoluindo, seja no esporte, seja em qualquer outra área, e o Luciano aqui é um dos exemplos, né, que a gente tem muita gente boa aqui. Eu até estava acompanhando o jogo do Juventude semana passada contra o Ipiranga, daí eu vi o Rodrigo Esquinalho, estava falando para ele, a pessoa que estava do meu lado não era aqui de Caxias, estava assistindo o jogo e disse, o preparador físico do Juventude é uma cria aqui de Caxias do Sul, da Universidade de Caxias do Sul. Isso também é fundamental, daqui, né? Inclusive o nosso preparador físico, Diego Menegassi, ele foi agora é o fisiologista do profissional masculino. E a gente buscou um outro profissional de Caxias, o Rodrigo Andrade, né? Então a gente tem grandes profissionais, né, cara? Exatamente. E aí, aqui em Caxias do Sul, a gente tem grandes profissionais, né? Não tenho dúvida. Luciano, obrigado e parabéns aí pelo trabalho. Eu que agradeço e foi uma satisfação aí ver que tu ser entrevistado por ti, né? Fazer esse bate-papo. Ver o Celso aqui também, que faz parte da equipe, que jogou comigo aí muito tempo, né? Mas faz tempo então, né? Faz tempo, mas jogou comigo, então é uma satisfação encontrar vocês aí bem e tá aqui falando de futebol que a gente adora, né? Que a gente faz desde criança. Tá certo. Guilherme, obrigado pela participação, pela parceria. Muito obrigado. E assim a gente vai encerrando. Quero agradecer a equipe técnica, a Focus, da nossa parceira de sempre durante toda a programação aqui da TV Câmara Caxias. E a qualquer momento a gente volta com mais informações do esporte. Acompanhe a nossa programação, também as nossas redes sociais do Legislativo Caxias. Um abraço e até a próxima.